Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comedy na área nesse dia 31 de março de 2023, para terminarmos o mês firmes e fortes, um pouquinho mais tarde hoje, para falar do Santos, que tem novidades sobre o Vinícius Anocelo, que está indo para o Fortaleza por empréstimo. Tem o Ryan, atacante, cria da base do Peixe, que está indo para o Vasco com opção de compra do Clube Carioca. O Vasco vai pagar 100% do salário dessa jovem promessa que está no clube desde 2021, quando foi vice-campeão da Copinha. Mas antes, eu peço que se inscreva no canal, dê um like, comentem e compartilhem. E vamos juntos para falar com o Vanderlei Luxemburgo daqui a pouco sobre o Santos, o futuro do Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos que estreia na Sul-Americana na terça-feira, jogando na Bolívia pelo Campeonato da Copa Sul-Americana, onde o Santos busca a melhor sorte contra a equipe do Blooming, que é uma equipe que realmente joga na altitude. O Santos não deve ter facilidade, mas vamos ver como é que esse Santos se encaixa. O Santos, para começar, acertou hoje o empréstimo do Vinícius Anocelo ao Fortaleza. O jogador deve ficar até o final do ano no Fortaleza, com opção de compra, valor estipulado aí. Provavelmente o Fortaleza, se ele for bem, o Fortaleza o compre. O jogador que não estava tendo espaço no Santos e agora perdeu espaço com o Odair Helman e vai chegar aí para ajudar a equipe do Fortaleza, enquanto o Santos cede o jogador. Eu acho que é um jogador que realmente no começo se destacou muito bem, mas depois perdeu oportunidades com o próprio Odair Helman. Quem usava muito ele era o Carille, né? O Fábio Carille gostava muito do trabalho desse jogador, mas perdeu espaço, vai para o Fortaleza com opção de compra até o final do ano. Eu acho um jogador bom, mas o da Helman parece que não estava contando com esse jogador e agora ele vai seguir para o Fortaleza. Ô Vanderlei, boa noite. Gostou dessa negociação do Santos emprestando jogadores? O Santos até agora não trouxe nenhum reforço. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Uma honra estar falando com vocês. Com relação ao nosso querido Vinícius Anocelo, acho que o Santos tem que rever alguma coisa com relação a reforços. O Santos não está contratando ninguém. Liberou também o Ryan pro Vasco, tá certo? Então o Santos precisa de jogadores, não pode se desfazer, porque o grupo do Santos é curto, tá certo? O Vinícius Anocelo é um jogador que realmente é um jogador muito bom. Eu não faria isso, não liberaria, porque é um jogador que tem potencial, é um jovem que arma muito bem o time, tá certo? E ele pode jogar tanto de volante quanto de meia. Então eu acho que o Santos não deveria liberar esse jogador. Minha opinião é essa. Com relação à liberação do Ryan, jogador que o Vasco conseguiu por empréstimo, é um jogador muito bom também. Eu acho que esse vai ganhar maturidade. Eu acho que tem tudo para fazer um grande campeonato. É um jogador de força física, é centroavante, é novo. E o Santos optou por emprestar ao Vasco. Só que eu acho o seguinte, a opção às vezes custa caro, porque o Santos não tem jogadores. O Santos não tem contratado. Essa é uma crítica que eu faço à diretoria do Santos. Se você não tem dinheiro para contratar, o que você vai ceder? Se você precisa de peças, tá certo? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. Então o Santos realmente precisa rever essa questão, porque é muito complicada a vida do Santos. É um time dos quatro paulistas, eu acho que o Santos é o mais fraco, tá certo? Então o Santos precisa da base e realmente precisa desse apoio da diretoria, que para mim
age errado e se desfazer dos jogadores. Com certeza, Vanderlei, eu também penso dessa forma. Eu acho que emprestar o Vinícius Zanocelo e o Ryan, mesmo que estejam fora dos planos, acaba passando um pouco como é que eu posso dizer, da vontade da diretoria em querer ganhar campeonato, porque o Santos não contratou ninguém, é um dos 4 mais fracos do campeonato paulista, não se classificou, dos 4 paulistas é o mais fraco e precisa reforçar. Falando do Ryan que você disse, ele foi emprestado para o Vasco com 100% de direitos, caso o Vasco possa comprá-lo, o Vasco vai arcar com 100% do salário dele e com opção de compra. Um jogador novo, centroavante, faz gols, foi bem no Santos, mas o Santos decidiu por emprestar. O Vanderlei, o Santos que enfrenta o Blooming da Bolívia pela Sul-Americana, terça-feira, o jogo que o Santos precisa realmente focar já para começar a mudar essa história de que o Santos está mal na temporada. Você acredita que vai ser um jogo difícil para o Santos, Vanderlei? Com certeza, eu acho que o Santos não vai ter facilidade, principalmente porque joga na Bolívia, nunca é fácil. Os clubes brasileiros costumam sofrer lá. Então é o seguinte, a gente tem que rever essa questão. Então o Santos tem que tomar muito cuidado porque o time da Bolívia usa muita altitude. Isso é complicado. O time brasileiro sofre muito quando joga lá. Então a pressão é enorme. E eu vejo essa dificuldade porque é o seguinte, o Santos tem que fazer um resultado para não tomar gols lá. Porque a equipe boliviana ela usa a altitude como o seu fator importante para vencer o jogo. E o Santos não consegue realmente ir bem quando joga na altitude. Nem o time brasileiro joga. A seleção brasileira sofreu quando foi jogar lá. Então é o seguinte, tem que ter muita malícia, saber jogar e aproveitar a oportunidade para fazer o gol, porque não vai ser fácil. Eu acredito que o Santos não consiga fazer um grande jogo, mas eu acho difícil. Então eu acho que pelo menos um empate o Santos pode tentar conseguir lá, que vai ser muito bom. O Santos também acho, gente, que o Santos precisa contratar. Eu concordo com o Vanderlei, acho que não deveria se desfazer de jogadores, principalmente o Ryan e o Vinícius Zanocelo, que são jogadores jovens que têm futuro. O caminho do Santos, comenta aí, gente, é investir na base e contratar jogadores ou emprestar jogadores que não estão sendo usados, como foi o caso do Ryan e do Vinícius Zanocelo. Vocês gostaram desses empréstimos? Comenta aí, deixa um like. E, Vanderlei, para terminar, você acredita que o Santos ele possa ir com algumas contratações, caso o Santos faça? O Santos, se não contratar, o Santos é candidato a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro ou não? Olha, o Santos tem que pensar o seguinte, tem equipes piores, mas o Santos hoje, entre os 4 paulistas, é o pior. Então se não contratar, infelizmente, corre risco sim de ser rebaixado, porque não tem uma base sólida, tá certo? Tem jogadores bons, mas não tem uma base sólida. Então fica difícil realmente você fazer uma limonada se você não tem limão. Então a gente acredita o seguinte, se o Santos não contratar, vai sofrer muito. E pode sim, por incrível que pareça, lutar para não cair, porque já lutou para não cair no Campeonato Paulista. A mentalidade da diretoria tem que ser outra, tá certo? Contratar jogadores, se não tem o dinheiro, tem que investir na base. Foi feito em 2002 isso, tá certo? Não é à toa que o Santos revelou o Diego, revelou o Robinho, revelou outros jogadores, revelou o próprio Alex, zagueiro, tá certo? E tinha um time que realmente surpreendeu. Então eu acho que essa é a mentalidade dos jogadores, da diretoria que o Santos tem que ter. Realmente reviver 2002 não é fácil. O Santos tem uma molecada boa na base, mas precisa recorrer a isso. E claro, contratar alguns jogadores para poder fazer a diferença, porque caso não contratem, vai ser difícil. Também penso. Gente, deixa um like, comenta, compartilhe e até amanhã. Tamo junto.